Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. O salmo da liturgia de hoje nos convida, né, a reconhecer a grandeza do Senhor, nos convida a bendizer o vosso nome, nos convida a louvar o Senhor para sempre, né, a reconhecer que o Senhor é grande, que a sua misericórdia é grande para com cada um de nós. Por isso, neste momento, o convite é silenciarmos diante de nosso Deus e agradecermos. A gente muito pede, mas na maioria das vezes nós agradecemos pouco. E nós sabemos que temos muito, muito para agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade de todos os dias podermos meditar a Sua palavra pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa comunidade, pela nossa saúde, né? Nós temos muitos motivos para dizer: bendirei o vosso nome pelos séculos sem fim. Amém. Vamos neste momento de graça, nesse momento único, que é esse momento que a gente tira para estar com o nosso Deus, né? Esse momento que nós tiramos para estarmos mesmo em comunhão, nessa intimidade profunda com aquele que nos criou, né? Com aquele que nos deu a vida. Queremos trazer presente as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos rezar por todas as pessoas enlutadas, todas as pessoas que perderam seus entes queridos por esses dias. Rezar pelas vítimas da pandemia. A gente sabe que a pandemia continua, o vírus, na verdade, continua matando pessoas, né? Então, nós queremos rezar pela família da Ivonete, que mora atualmente é de Iuiú, mas mora em Belo Horizonte, né? Ela que perdeu uma cunhada, né, ontem. Então vamos rezar por ela, por toda a família, né? Queremos também trazer presente o João Guilherme, a Ana Gabriela, a Heloísa, o Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Manuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Tereza, Ricele Bezerra. Queremos rezar também pela Rosineide Lins, pelo Luiz Carlos, pela Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, pela Maroli, Liene Santana, Meire Correia, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha, Marcos e família. Rezemos também pelo Nelson, né, que continua internado. Queremos também render graças ao Senhor neste dia de hoje, neste momento, né? Sobretudo nesse dia, né? E amanhã e depois até domingo. Domingo acontecerá um grande evento lá em Ituaçu. Uma irmãzinha nossa, Aparecida Gonçalves, vai fazer votos perpétuos. Então vai ser uma grande festa e todo mundo que mora naquela região está convidado, né? É, Queremos rezar por todas as irmãzinhas que já estão se dirigindo, algumas até já chegaram, né? Outras vão chegar amanhã. Que a gente reza, porque vai ter também 3 dias de missão, de trido, em preparação aos votos perpétuos da irmã Aparecida Gonçalves. Então, você que mora aí na região, em Itanhaçu, Livramento, toda essa região, toda a diocese de Livramento, se puder ir, vai ser um acontecimento muito lindo, muito importante, né? Então a gente reza por todos os missionários, todas as missionárias que vão estar envolvidos, né, com esse evento, que vai ser começa amanhã a missão e a festa no próximo domingo, às 10 horas da manhã, na Igreja Matriz de Nossa Senhora, se eu não me engano,
Nossa Senhora do Alívio, eu acho que é, né? Lá de Ituaçu. Que o Senhor nos abençoe neste momento, que Ele nos, né, que Ele nos envie o Espírito Santo para que a gente possa refletir bem a Sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar hoje, trazer presente, né? Rezar, meditar, contemplar o Evangelho de Mateus, que está em Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao 51. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Compreendam bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperem. Qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados para dar comida a eles na hora certa. Feliz o empregado cujo senhor o encontrar fazendo assim quando voltar. Eu garanto a vocês, ele colocará esse empregado à frente de todos os seus bens. Mas se for mau empregado, pensará: meu senhor está demorando. Então começará a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. O senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não conhece. Então o Senhor o cortará em pedaços e o fará participar da mesma sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. É interessante que o Evangelho, né, o texto que nós acabamos de ouvir, vem nos despertar para uma realidade que ninguém pode fugir. Que realidade é essa? Que o Evangelho vem nos alertar, vem nos despertar neste momento. Uma realidade que eu não posso fugir e nem você pode fugir. Que eu saiba, nenhum ser humano pode fugir desta realidade. Que realidade é essa, né? É justamente a certeza de que essa vida passa. É a realidade da morte mesmo, né? Essa vida, ela é muito passageira, ela passa, né? Ninguém vive para sempre na Terra, ninguém vive para sempre neste mundo. Então, quanto o dia e a hora dessa nossa passagem, Deus preferiu ocultar de nós. Nós não sabemos. Às vezes a pessoa está agonizando, né? Está bem ruim mesmo, muito mal. Os médicos já desenganaram e a pessoa está só esperando, né? Mas, no entanto, passa dias e mais dias. Por quê? Porque nós não sabemos que hora. Porque Deus ocultou de nós esse dia e essa hora. E às vezes a pessoa está boa, conversando, brincando, alegre, feliz e de repente, ponto, morre. Para dizer que quem manda mesmo, né? Quem tem a chave de tudo é Deus. É Deus. Então nós não sabemos o dia e nem a hora, né? Mas Jesus, ele nos deu uma pista. Se a gente olhar nesse evangelho de hoje, está bem nesse evangelho, né? Ele nos deu uma pista. Vai acontecer de modo inesperado. Tudo, essa realidade da morte, ela vai acontecer com certeza de um modo assim inesperado. O que pode nos deixar bastante apreensivos, né? Mas para quem vive dentro do plano de Deus, veja só, para quem vive dentro do plano de Deus, o dia e a hora não importa. Para quem vive dentro do plano de Deus, não fica com medo, não tem medo, né?
Eu, pelo menos, já presenciei muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho medo, sabe? É como se fosse assim, olha, eu tô tranquilo, sabe? Tô preparado, tô preparada. Então é interessante que quando a gente vive dentro desse plano de Deus, esse dia e essa hora para nós não importa. O que é que importa mesmo, né? O que é que importa? É estar o tempo todo em sintonia com Deus. Isso nos importa. Estar o tempo todo em sintonia com Deus, ou seja, conscientes, né, de que há uma vida melhor por vir. Isso a gente precisa estar bem consciente, né? E essa vida, uma vida melhor por vir, ou seja, uma vida em plenitude. Isso a gente precisa estar muito consciente. Essa certeza de que dias melhores virão, né? Como diz a frase, né? E que vem essa vida mesmo em plenitude. Isso a gente precisa estar consciente. O resto pertence a Deus, não a nós. O dia e a hora que a gente vai partir desta vida para outra, só quem sabe é Deus. Não nos cabe nem querer saber, é mistério, né? É mistério. Então Jesus nos alerta sobre a questão da importância de estarmos, diz o texto de hoje, de estarmos bastante vigilantes o tempo todo. E isso não significa, meu irmão e minha irmã, ficarmos parados. Quando a gente fala da questão da vigilância, a gente pode até ligar a um vigia, né? Geralmente o vigia fica lá no seu lugar, parado, né? Tem alguns vigias que andam, né? Mas a maioria fica ali parada. Então, Jesus vai nos alertar justamente para isso, que nós precisamos ficar vigilantes, mas isso não significa de modo algum ficarmos parados, né? Parados e paradas. É, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, devemos estar sempre em movimento. E nesse movimento que nos leva a irmos ao encontro do outro, né? A estar atento e atenta às necessidades, né, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, né? É estar o tempo todo a serviço da vida, né? É isso que o Evangelho de hoje nos pede, né? Esse estar atento, esse estar sempre, né, no estado de vigilância e nesse movimento. Ao mesmo tempo que eu estou vigilante, eu estou nesse movimento, nesse cuidado com a vida, né, com estar atento às necessidades dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Então é essa vigilância que nos coloca em movimento, que não nos deixa ficar parado mesmo, né? Que nos coloca no movimento. Até porque quando Jesus nos alerta para essa importância de estarmos vigilantes, ele está dizendo assim, olha, quem vai ajudar? Quem vai te ajudar a ficar nesse estado de vigilância? Justamente o Espírito Santo. E quando a gente, né, quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar em nós, né, com certeza não vai haver esse estar estacionado, parado, porque o próprio Espírito Santo já é movimento, né, já nos coloca neste movimento. Por isso, meu irmão e minha irmã, ficarmos o tempo todo nessa vigilância constantes, conscientes de que sempre há uma vida melhor, uma vida em plenitude. Mas sou eu que faço, sou eu que me coloco à disposição de Deus, né? E por isso eu tenho que ficar muito atento, muito vigilante, sobretudo aos sinais que Deus vai apresentando para cada um de nós ao longo da nossa vida. Todos os dias Deus nos apresenta sinais. O problema é que muitas vezes a gente está numa correria, num desespero, né? Trabalhando desesperadamente e que a gente já não consegue enxergar esses sinais da presença de Deus na nossa vida, né? E a gente vai levando a vida assim, meio que atropelados e atropeladas. E geralmente, quando a gente vive assim, as consequências são bem complicadas, bem graves mesmo. O corpo uma hora vai gritar, né? O corpo vai gritar. E aí vem o vazio, vem a tristeza, nada nos preenche, né? Por quê? Porque esse vazio só quem preenche é Deus. E aí a gente não consegue parar para deixar que Deus preencha esse vazio dentro de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra-chave hoje é
vigilância. Fique sempre vigilante, porque nós não sabemos, o Evangelho diz, o dia, nem o dia e nem a hora, porque isso pertence ao nosso Deus. Deus preferiu ocultar isso de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.